Beatriz se sentia sufocada em meio àquele banquete luxuoso que seus pais organizaram, em celebração ao seu diploma de economista, um ambiente carregado de falsidade. A deixava cada vez mais inquieta. O salão estava repleto de pessoas vestidas em trajes de gala, mas, para ela, poucas delas realmente se importavam com suas conquistas entre olhares vazios e sorrisos forçados. Beatriz percebeu que talvez nem todos estivessem tão desinteressados. Todos, o sócio de seu pai, por exemplo, via naquele evento uma oportunidade de unir as famílias através do casamento de Beatriz com seu filho, Heitor. Lembranças de uma conversa desconcertante com sua mãe vieram à tona. Quando completou 18 anos, Beatriz foi surpreendida pela mãe com uma pergunta que a deixou sem reação. Como você imagina o seu futuro marido, querida? A jovem perplexa respondeu que ainda não tinha pensado nisso, mas sua mãe não desistiu. E o que acha de Heitor? Beatriz franziu o senho, sem entender. Nunca o considerei como marido, se é isso que você quer saber, respondeu, tentando afastar a ideia, mas sua mãe continuou determinada a plantar aquela semente. Vocês fariam um belo casal, disse, deixando clara sua intenção. Beatriz e Heitor se conheciam desde a infância, mas sempre foram apenas amigos, no entanto. No pequeno círculo social em que viviam, as pressões para que iniciassem um relacionamento cresciam a cada dia. Beatriz observava seus conhecidos se envolver em namoros e noivados, mas ela nunca conseguiu se sentir parte desse cenário. Em seu íntimo, sonhava com um amor verdadeiro, um relacionamento construído em sentimentos genuínos, uma família feliz, nascida de uma união que fizesse seu coração vibrar. Mas para sua mãe, essa visão era ingênua e pouco prática. Você é jovem, minha querida, mas com o tempo vai perceber que Heitor é uma excelente escolha, aconselhou, ignorando o desejo de Beatriz por algo mais autêntico. Enquanto a festa seguia, Beatriz se sentia cada vez mais deslocada, presa entre o que esperavam dela e o que realmente desejava para sua vida. Anos se passaram, mas Beatriz ainda não via em Heitor o que sua mãe mencionou. Naquela época, suas famílias se tornaram ainda mais próximas, e os pais de Beatriz insinuavam frequentemente um possível casamento. Uniremos nossos bens e viveremos felizes e ricos. Seria maravilhoso se nossos filhos nos dessem um neto e herdeiro, ou então uma neta. Beatriz não queria acreditar que seus pais estavam falando sério, mas para seu pesar, não foi uma brincadeira. No baile, o pai de Beatriz, Rafael, falou com especial entusiasmo. Meus amigos, começou o homem irradiando seu sorriso característico e olhando para os presentes. Hoje minha filha Beatriz concluiu com sucesso seus estudos e se tornou uma economista qualificada. É uma grande conquista e estou muito orgulhoso que ela seguiu meus passos. Mas hoje tenho outra ótima notícia que quero compartilhar com vocês. Beatriz, Heitor, venham aqui por favor. Os jovens desnorteados aproximaram-se lentamente do pai. Estavam ao lado dele, sentindo-se extremamente desconfortáveis. Por que vocês estão tão longe um do outro? Rafael riu. Vocês serão marido e mulher. Se abracem e se beijem. Heitor, com certa razão, abraçou Beatriz e deu-lhe um beijo na bochecha. Você sabia disso? Perguntou Beatriz. Ouvi algo, mas não achei que fosse tão sério. Heitor sussurrou em resposta ao notar os rostos confusos dos convidados. Beatriz estava cansada daquele espetáculo ridículo. Pai, posso falar com você um minuto? Tem alguma coisa errada? No silêncio de seu quarto, Beatriz ouvia os sons abafados da festa continuando lá embaixo. Música, risadas, o eco distante de uma comemoração que para ela não fazia sentido algum. Aquela noite que deveria ser um marco de sua conquista se tornou uma prisão. Seus pensamentos giravam em espiral, cada vez mais rápidos e sufocantes. Se meus pais quiserem, vão acabar me forçando a casar com o Heitor, pensou ela, amarga. E de acordo com seus planos, decidirão até o sexo do bebê, assegurando que seja um menino. Beatriz sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela precisava escapar. Mas como? A ideia de fugir inicialmente a assustou. Parecia impossível. Estava no segundo andar, e as janelas do quarto davam diretamente para o asfalto. Descer por ali seria uma loucura. Além disso, a casa estava cheia de hóspedes e funcionários, todos ocupados com a festa, mas ainda assim, atentos no entanto, enquanto olhava ao redor, seus olhos pararam nos lençóis. E se eu usasse os lençóis como nos filmes? Pensou, sua mente finalmente encontrando uma saída. Em 15 minutos, Beatriz estava pronta,
Amarrou os lençóis um ao outro e os prendeu no pé da cama, descendo pela janela com cuidado. Em seguida, rapidamente, saiu da propriedade sem que ninguém a notasse. Em menos de 10 minutos, ela já estava em um táxi, deixando para trás a vida que seus pais haviam planejado para ela. O destino. Um hotel barato na periferia da cidade. Lá, passaria a noite, e pela manhã iria para qualquer lugar que fosse longe dali. Levava consigo apenas uma pequena sacola, contendo o passaporte, um cartão de banco e o dinheiro que seus pais haviam dado como presente de formatura. Antes de sair, deixará propositalmente as chaves do carro sobre a mesa do quarto, um gesto silencioso de desafio. Se não quiserem do jeito fácil, vão conseguir do jeito difícil, pensou, sentindo um misto de vingança aí. Libertação. Ao chegar ao hotel, não perdeu tempo, sacou todo o dinheiro do cartão e, em seguida, o destruiu, ligou para o banco, pedindo o bloqueio imediato. Com um novo número de telefone em mãos, Beatriz tomou a decisão final, enviou uma mensagem curta, mas definitiva, para sua mãe. Quero decidir por mim mesma como viver. Não me procure, a menos que aceite que não vou me casar com alguém por quem não tenho sentimentos. Após um momento de reflexão, enviou a mesma mensagem para seu pai. E então, como uma última despedida, jogou o chip do celular fora. Finalmente sentiu que tinha o controle de sua vida. A noite se aproximava quando Beatriz finalmente encontrou um hotel modesto com um quarto disponível. Após o estresse da fuga, caiu em um sono profundo, mas na manhã seguinte, ao acordar, um pensamento firme tomou conta dela. Sua nova vida exigia mudanças radicais. Sem hesitar, Beatriz decidiu que iria transformar sua aparência para se distanciar completamente da vida que deixou para trás. Ela foi até um salão de beleza próximo e pediu à cabeleireira que cortasse seu cabelo curto e o pintasse de um vermelho brilhante. Que cabelo lindo você tem, não tem dó de cortá-lo? Perguntou a cabeleireira, surpresa com o pedido. Meu cabelo está ótimo, mas agora isso não importa, respondeu Beatriz, com determinação, embora soubesse que essa mudança era necessária para se camuflar e evitar ser reconhecida. Uma parte dela lamentava silenciosamente a perda de seus longos e luxuosos cachos. Quando a transformação foi concluída, Beatriz mal se reconheceu ao se olhar no espelho. A jovem que via ali era outra pessoa. Alguém pronto para começar de novo, sem perder tempo. Beatriz se dirigiu ao ponto de ônibus mais próximo. Não importava o destino. Ela estava disposta a embarcar no primeiro ônibus que saísse dali. A única coisa que importava era estar longe, bem longe de tudo o que conhecia. Consultando os horários, ela tomou a decisão final. Partiria para qualquer lugar que o destino a levasse. Enquanto isso, na mansão de seus pais. A manhã começou como qualquer outra, até que Renata, a mãe de Beatriz, notou algo estranho. Preparando-se para o banho, ela ouviu o tom de voz preocupado do marido. O que houve com ela? A pergunta de Rafael soou no ar, carregada de incredulidade e preocupação, enquanto mostrava a mensagem deixada pela filha. Ao ver o texto, Renata colocou as mãos na cabeça. Um misto de choque e desespero. É por causa do seu show na frente dos convidados. Você a assustou, exclamou Renata, acusando-o com uma voz carregada de angústia. Eu vou usar meus contatos, eles vão encontrá-la. Suspirou Rafael tentando se recompor, enquanto esfregava o pescoço em frustração. Ele estava determinado a trazer Beatriz de volta, mas não conseguia evitar o sentimento de culpa que começava a se formar. Será que tinha ido longe demais? Enquanto seus pais tentavam lidar com a situação, Beatriz já havia chegado ao seu destino ao descer do ônibus. Ela se viu em uma cidade desconhecida, mas surpreendentemente moderna. Havia bancos, pequenas lojas e um prédio que parecia ser uma escola, caminhando lentamente pelas ruas. Beatriz sentiu uma mistura de alívio e ansiedade. Precisava encontrar um lugar para passar a noite, mas também precisava começar a pensar em como construiria essa nova vida que escolhera. Cada passo que dava era uma despedida da antiga Beatriz e um mergulho na incerteza do futuro. Contudo, ela estava pronta para enfrentar o que viesse, com a firme decisão de nunca mais voltar àquela vida que tanto a sufocava. Enquanto caminhava pela rua, ao cair da tarde já cansada, algo chamou a atenção de Beatriz. Uma casa antiga, com janelas fechadas por tábuas. Ao lado de outra residência grande e bem cuidada, adornada com um gramado impecável, a curiosidade a fez-se aproximar. E foi então que notou um carro estacionado e ouviu uma voz masculina. O homem falava ao telefone, mas ao perceber a presença dela, interrompeu a conversa e a encarou com um sorriso amigável.
Olá, posso te ajudar em alguma coisa? Perguntou o homem, sem esconder a curiosidade em seu olhar. Estou procurando emprego e preciso de um lugar para ficar. Posso pagar? Respondeu Beatriz, um pouco hesitante. O homem, um jovem bonito e carismático, parecia querer brincar, o que a deixou ligeiramente desconfortável. Ele olhou para ela com um sorriso de canto de boca e, em tom de brincadeira, disse: Sabe cozinhar? Beatriz não era exatamente uma especialista na cozinha, mas, sem pensar muito, respondeu afirmativamente. Não queria perder aquela oportunidade que poderia ser sua salvação. Pelo menos temporariamente. Então, fique comigo, estou precisando de alguém para cozinhar. Falaremos sobre dinheiro mais tarde, disse ele, satisfeito com a resposta. Meu nome é Gustavo. Prazer em conhecê-la, Beatriz, ela respondeu, ainda um pouco desconfiada, mas aliviada por ter encontrado um lugar. Tenho que sair por algumas horas. Poderia preparar o jantar. Acho que você vai conseguir descobrir onde está tudo. Sinta-se em casa. Gustavo concluiu, entregando a casa e sua cozinha a Beatriz antes de entrar no carro e partir, sozinha na casa. Beatriz sentiu um misto de preocupação e desafio. Cozinhar não era seu forte, e seu repertório culinário se limitava a tacos simples. Mas com a ajuda da internet, ela encontrou algumas receitas e decidiu arriscar. Para sua surpresa, o prato ficou incrivelmente delicioso. Quando Gustavo voltou, eles jantaram. Juntos, trocando conversas leves e brincadeiras, o clima descontraído ajudou Beatriz a se sentir mais à vontade, quase como se estivesse vivendo uma vida completamente diferente da que deixou para trás. Depois do jantar, Gustavo serviu um pouco de vinho, e a conversa tomou um tom mais pessoal. O que te trouxe aqui? Gustavo perguntou com um tom meio brincalhão, mas com uma curiosidade genuína. Beatriz suspirou profundamente, sentindo o peso de tudo o que havia deixado para trás. Ele só não era a pessoa certa para mim, não era o que eu queria para minha vida, respondeu, sem entrar em muitos detalhes, mas deixando claro que sua fuga não havia sido por algo trivial. Entendo, disse Gustavo. Com uma expressão que misturava compreensão e respeito, ele não pressionou por mais informações, sentindo que Beatriz precisava de espaço para processar suas próprias emoções. Depois, enquanto a noite avançava, Beatriz percebeu que talvez aquele fosse o recomeço que tanto buscava. Estava longe dos planos sufocantes de seus pais e da pressão de um casamento arranjado. Mesmo que o futuro ainda fosse incerto, naquele momento ela sentia uma leveza que há muito tempo não experimentava. Beatriz finalmente decidiu abrir seu coração para Gustavo e contou sobre sua fuga, esperando que ele entendesse o peso de sua decisão. Surpreso, Gustavo comentou: Isso parece algo saído de uma história medieval. Fugir assim foi um ato de coragem, mas seus pais devem estar preocupados. Se eu fosse você, ligaria para eles? Beatriz refletiu sobre as palavras de Gustavo e percebeu que ele estava certo. Uma ligação poderia aliviar a tensão e, quem sabe, começar a reconstruir a confiança com seus pais. Com um leve nervosismo, ela discou o número da mãe. Quando a voz da mãe atendeu, cheia de emoções, Beatriz disse: Estou bem, mãe. Nos perdoe, filha, Renata respondeu, sua voz revelando o turbilhão de sentimentos. Você já é adulta e estávamos tentando tomar decisões por você. Só queremos que você seja feliz. Beatriz sentiu uma onda de alívio. Eu entendo, mãe. Estou fora da cidade, em um lugar muito agradável. E gostaria de ficar aqui por um tempo. Renata suspirou do outro lado da linha. Como você disse, o importante é que você esteja bem. Alguns dias depois, a mãe e o pai de Beatriz foram convidados para jantar na casa de Gustavo. Gustavo, sendo atencioso e querendo criar um ambiente acolhedor, preparou tudo para a recepção dos pais dela, durante o jantar. O pai de Beatriz não pôde deixar de notar a refeição deliciosa. Você preparou tudo isso? Ele perguntou maravilhado. Pai, eu consegui, respondeu Beatriz, cheia de orgulho. Gustavo, querendo mostrar seu apreço, elogiou. Sua filha é uma excelente dona de casa. Você a ensinou bem. O jantar seguiu de forma agradável, e os pais de Beatriz começaram a perceber que a filha estava genuinamente feliz. No final da refeição, o pai de Beatriz mencionou o assunto do casamento, dizendo: Heitor lhe enviou uma saudação cordial. Beatriz sorriu, sentindo que finalmente poderia encerrar aquele capítulo de sua vida. Como vai ele? Perguntou, mantendo a cordialidade.
Está bem, respondeu o pai, com um sorriso sincero. Gustavo então propôs um brinde. Vamos brindar a isso? Depois de um jantar caloroso, os pais de Beatriz finalmente entenderam que sua filha havia tomado uma decisão que a fazia feliz. Eles trocaram olhares. Percebendo que era hora de deixar as preocupações do passado para trás e aceitar a nova realidade, Renata, voltando-se para sua querida filha, disse: Vemos que você está feliz, e isso é o mais importante. Confesso que foi difícil para mim aceitar sua decisão, mas agora eu entendo. Você cresceu, Beatriz, e devemos respeitar sua escolha. Se Gustavo te faz feliz, ficaremos felizes por você. Beatriz sentiu um calor reconfortante se espalhar por seu peito. Finalmente, depois de tanto tempo, seus pais estavam aceitando sua escolha. Com gratidão nos olhos, ela respondeu em voz baixa: Obrigada. Eu sei que nem sempre fui a filha mais obediente, mas agora tenho certeza de que tudo vai ficar. Aquela noite não marcou apenas um recomeço para Beatriz, mas também uma nova fase em sua relação com seus pais, onde o respeito e a compreensão mútuas seriam a base para um futuro mais harmonioso. Gustavo, percebendo que era o momento certo, interveio com seriedade e carinho. Prometo cuidar de Beatriz e apoiá-la em tudo o que ela precisar. Rafael, com um sorriso sincero, estendeu a mão em direção a Gustavo e disse: Bem-vindo à nossa família. Todos levantaram suas taças mais uma vez. Brindando a essa nova fase de união e compreensão, as conversas que se seguiram foram leves e descontraídas. O clima na casa se encheu de alegria, como se todas as nuvens que obscureciam seus relacionamentos tivessem finalmente se dissipado. Quando a noite chegou ao fim, e os pais de Beatriz se preparavam para ir embora, Renata a abraçou forte, quase como se não quisesse soltá-la. Estaremos sempre ao seu lado, Beatriz, agora estou tranquila por você, disse ela, com a voz embargada de emoção. Beatriz sentiu uma enorme paz em seu coração. A tensão e a insegurança que antes carregava se transformaram em alívio e gratidão. Ao ver seus pais partirem, ela se sentiu leve, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros, com Gustavo ao seu lado. Ela sabia que o futuro seria promissor, sorriu ciente de que tudo ficaria bem.